Donald Trump é condenado por 34 acusações de fraude em caso de suborno à atriz pornô. É o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos considerado culpado por um crime. O Edilene, isso está repercutindo no mundo inteiro, né? Porque é uma história que a gente nunca viu, é inédito um ex-presidente. Aqui no Brasil não, né? É mais comum. Mas lá nos Estados Unidos não. A presidência da República é uma instituição muito séria, né? E os ex-presidentes são tratados com muitas honras e tal. E o Donald Trump, esse é só um dos processos, né? Condenado, então, por essas acusações. Isso está repercutindo aí em Brasília, Edilene? Deu tempo de repercutir com a turma aí? Brasília está mais vazio hoje, porque o feriado é prolongado, né, Júlio? Só a gente está então, dando sanguinho, né, Edilene? Nós estamos dando sanguinho aqui o tempo todo. Mas esse caso aí é muito, assim, quando a gente para comparar, né, os judiciários, o funcionamento, a gente vê as diferenças. Embora seja acusado por vários crimes, mais de 30, tenha sido condenado em relação a esse crime, isso não torna Donald Trump inelegível, porque suborno é considerado um crime estadual. Então, nesse caso, não afeta a disputa dele pela presidência da República. É ele que é um potencial vitorioso, candidato favorito, pode levar essas eleições, mesmo depois de tantas polêmicas, da invasão do Capitólio, de tudo que aconteceu. Donald Trump vai estar, muito provavelmente, livre para concorrer às eleições. E isso já é algo que também impressiona. Com tantas acusações e com uma condenação, ele não se torna inelegível, porque a legislação deles considera que seja um crime estadual esse suborno que ele teria feito a essa garota de programa. Então, eu acho que esse é um ponto interessante dessa história. Aqui em Brasília, por enquanto, não tem nenhuma repercussão em relação a esse caso específico, mas na política de forma geral, há uma leitura de políticos da direita que a volta de Donald Trump poderia ser um incentivo à base bolsonarista no Brasil para uma possível volta de Jair Bolsonaro. Só que aí a gente esbarra justamente na questão do judiciário. Aqui, Jair Bolsonaro, por ter cometido, segundo o Supremo Tribunal Federal, um crime ao levar embaixadores na sede do governo para falar mal das urnas eletrônicas, acabou se tornando inelegível. Ou seja, se pudesse voltar, talvez fosse um candidato potencial com muitas chances de ganhar. Mas no caso do Brasil, por causa da atuação da justiça brasileira, ele não tem essa possibilidade de concorrer, a menos que reverta esse cenário até 2026, o que é muito pouco provável. William, essa história do Trump é uma história interessante, porque a gente está em eleitoral por lá, né? Então isso vai dar muito o que falar. Tem gente aí, tá conversando, o Peixe estava falando, olha, os especialistas estão dizendo aí, o WT, que pode ser legal pro Trump, porque o americano tem essa coisa da liberdade e vai contra, né, ao que ele entende como, porque na verdade o Trump é o seguinte, eu estou sendo perseguido. Eu tenho uma certa preguiça do Donald Trump, cara. Eu acho que é um fanfarrão, é um cara que joga pra plateia o tempo inteiro. Quando você pega os casos e vai analisar os casos do Trump, documento sigiloso, a história do caso da menina, né, da garota de programa, são tantas as barbáries, a invasão, sabe, da sede do poder, do Capitólio. Você fala, são tantas coisas bizarras que eu fico tentando, né, entender essa decisão do povo americano em escolher um cidadão como esse. A falta de equilíbrio, sabe, para lidar com as questões. E é tanto fanfarrão que a gente vê pelo mundo afora, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que a gente tem que começar a pensar a nossa sociedade e como nós estamos escolhendo as nossas lideranças, as pessoas que vão cuidar do futuro da nossa nação. Aí quando você pega esses personagens, você fala assim, gente, tem alguma coisa errada no mundo. Não dá para compactuar e achar legal ver o Donald Trump e toda a história no entorno dele. Como não é legal quando você olha para o Brasil, ver o resultado que a gente tem aqui na política. Os personagens que estão no poder, a história, pesquisa. Esse ano é um ano eleitoral e é a base de tudo que a gente vai viver, né? Pesquisa sobre aquele cara que você quer votar para prefeito. Que se ele está relacionado com o quê? Porque eu acho que é assim que a gente vai mudando. Eu não consigo, não sei. Não duvido nada do Trump voltar ao poder na cadeia.
e tomar posse na cadeia. Olha que coisa mais bizarra. Eu concordo muito com você, tá, William? As figuras que estão tocando a política, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e aí o exemplo americano é interessante, isso tudo me assusta um pouco. Mas lá nos Estados Unidos me parece um pouco diferente, sabe? Lá o voto não é obrigatório. As pessoas podem olhar para aquela história, eu não vou votar porque o cara tá... Então, eu não sei, eu acho que tá muito cedo pra gente fazer uma análise assim, se vai ser bom ou ruim pro Trump. Acho que as pessoas podem deixar de votar. E até porque também o candidato adversário é fraco, né? A gente tem uma economia lá nos Estados Unidos que não tá tão boa assim. Então vai ser uma briga bem complicada lá nos Estados Unidos, que a gente vai acompanhar, é lógico, né? As críticas ao Biden são frequentes, né, pela postura dele na política internacional. Agora, a gente tem que entender que o que acontece lá reverbera no mundo inteiro. A gente está falando dos Estados Unidos. Então, todas as decisões, uma eleição nos Estados Unidos vai mexer no mapa geopolítico. Lógico, E aí mexe com a gente aqui também. Vontade de conversar com um americano, apesar que o americano não gosta muito de papo, né? Mas vamos lá. Alguns gostam.